Verdão dá ultimato para Flamengo e Gabigol. Então a gente tem o Bragantino sondando o meio-campo do Verdão. Richard Rios, que tá recebendo sondagem da Europa. São dois gigantes. E a gente não pode esquecer da partida de hoje. É Brasileirão. Carta na rede, muito mais que 90 minutos. Bora lá, meu irmão? Vem comigo? Então roda a vinheta. Dale, porcada. Como vocês estão, rapaziada? Eu tô muito bem. Bem-vindo ao Jornal Alviverde, onde eu chego com a notícia, com a info, você chega com o seu like e a sua inscrição. Rapaziada, todo esse vídeo tem o patrocínio da 1xBet, uma casa muito segura que eu trago pra vocês. Na 1xBet você consegue ter a certeza que recebe a grana, você pode ter um bônus de até 1.560, mas só usando o cupom aqui, Rede, rapaziada. Não se esqueça, hoje tem jogo do Palmeiras, hora de levantar uma graninha. Eu aposto em Verdão, vou falar pra vocês. Joguem com sabedoria, não gaste dinheiro que você não tenha e é para maiores de 18. Bora falar da CEP. Vamos lá, rapaziada, começando aqui por Grêmio e Palmeiras. Jogo às 19 horas, em Caxias, hein? Devido ao problema que aconteceu no Rio Grande do Sul. Verdão vai a Caxias para enfrentar o Grêmio, onde agora o Grêmio está mandando os jogos. Jogo às 19 horas, horário de Brasília, rapaziada, e com transmissão pelo Premier. É isso, somente pelo Premier ou então pelos sites aí acontecendo aquelas transmissões da galera. Possível time do Palmeiras: o Everton, Rocha, Naves, Vitor Reis, Piquerez ou Vanderlan, Aníbal Moreno, Fabinho, John, Estevam, Rony e Flaco Lopes. Esse pode ser o time do Palmeiras, talvez com a opção do Vanderlan pela esquerda, porque Piquerez está pendurado, então se tomar cartão hoje recebe o terceiro e está fora da próxima partida. Vamos lá, quem está fora? Porque a lista é gigantesca. Rafael Veiga, suspenso pelo cartão vermelho, aquele lance estúpido dele. Gabriel Menino, suspenso também. Zé Rafael, suspenso e lesionado, que saiu mal na última partida. Aproveitou que seria suspenso, então já colocou no meio ali um cartãozinho, já paga tudo de uma vez. Murilo, que sofreu um entorse semana passada, chegou a realizar os testes contra o Corinthians, mas aí teve uma alteração de última hora, estava no banco, mas não foi para a partida. Bruno Rodrigues, Lázaro, que são os lesionados há bastante tempo, e o Rômulo, que está numa transição aí de tênis para chuteira, que faz, tempo, viu? O menino tá precisando aí retornar logo, já faz um bom tempo que ele tá nessa transição. E além do Gustavo Gomes, que está na seleção paraguaia, já retorna amanhã e já para o final de semana estará disponível, e Richard Rios, que está na Copa América, e Endrick, cara, eu não vou nem contar mais, tá? Toda vez que tiver lista de Endrick aqui, eu não vou contar mais. E beleza, hein, Endrick? Entrou um jogo aos 35, um jogo aos 85, rapaz, vou falar, hein? Que palhaçada isso. Resumindo, o jogador não ficou no Palmeiras, porque ele ainda é jogador do Palmeiras, só vai ter essa mudança quando ele completar 18 anos, ainda não completou. O jogador ainda é do Palmeiras por questão de contrato. O jogador poderia estar jogando pelo Palmeiras, foi pra seleção e tá jogando só final de jogo. Tipo, entra lá e resolve, meu. Entra lá e resolve. Um absurdo. Pendurados, rapaziada, da CEP. Piquerez, conforme mencionei. Talvez o Abel poupe o jogador aí, ou talvez entre, dependendo como for, se tomar o amarelo, o Vanderlan passar dele na próxima partida. E o árbitro é o Marcelo de Lima Henrique, do Ceará. Aquele árbitro que eu comentei que ficou 1 ano e 8 meses sem apitar jogos do Palmeiras devido ao erro que ele teve lá em 2022 contra o Galo, que não deu o pênalti no Atuesta, acabou aí desconsiderando o gol do Breno Lopes, um gol válido, foi lá e anulou o gol. Então, é um cara que ficou na geladeira pro jogo do Palmeiras. Então, fica de olho nesse árbitro. É isso, meu povo. Então, o meu placar para hoje: Palmeiras e Grêmio. Grêmio totalmente desfalcado, precisando ganhar, abaixo da tabela, um pouco diferente ali da situação do Internacional. É 2-1 Palmeiras. Torcer para sair com essa vitória muito bem. Fechou? Então, jogo às 19 horas, transmissão pela Premier. E logo após a partida, vem aqui no Carta na Rede que a gente vai estar fazendo a coletiva de Abel Ferreira. Não se esqueça, sempre a coletiva do técnico. Bora, rapaziada, dando
Dando sequência aqui, Bragantino retorna em fazer investidas jogador do Palmeiras, que seria o John. Informação do Diego Firmino, que cobre o Verdão, e ele trouxe o seguinte: o Bragantino não desistiu do meia do Palmeiras. Houve uma procura nos últimos dias, o que coloca à prova mais uma vez os planos do Abel. O John entrou à última partida devido à lesão do Zé Rafael ali, quando ele já tava meio se sentindo mal, tal, que ele deu um espacate lá, quebrou as pernas. Ele já entrou meio que errando alguns passes, prejudicando um pouco logo de início, mas depois já se encontrou e melhorou o futebol. O Bragantino tá vindo em cima pedindo empréstimo do jogador. O cara, ele ficou, o John ficou 2 meses sem jogar pelo Palmeiras, sem entrar. Ele tava lá, tava bem. Fisicamente, cara, ele tava tinindo. Mas o Abel não colocava o jogador. Então, cara, é um problema aí que a gente tem que analisar. Custa emprestar o jogador, pegar uma rodagem, põe lá aquele negocinho lá, aquela linha bem pequenininha. Quando for jogar contra a CEP, multa de R$1 milhão. Se quiser pagar, ele joga. Se não pagar, não joga. Fechou. Passa a régua. Eu acho uma besteira, mas sempre coloca, então, cara, mete no meio. Fazer o quê? É assim. Atualizações sobre Richard Rios. Ontem eu fiz o vídeo falando que achava que poderia acontecer do Richard Rios nem retornar ao Palmeiras, porque já tinha alguns clubes em cima. E hoje a gente descobriu quais são os clubes que estão interessados no jogador. Grandes equipes fazem contato com o staff do atleta nos últimos dias, como a Juventus da Itália e o Barcelona da Espanha. Mas o Palmeiras não tem interesse em vendê-lo no momento. Rapaz, é o seguinte, o Palmeiras, vou até trazer os números dele aqui. O Palmeiras pagou R$6 milhões, 6 milhões de reais. Olha como foi barato, por 60% do jogador, né, para ter os seus direitos econômicos. E logo depois o Verdão comprou mais 10% por R$1,5 milhão. E agora o jogador está fatiado da seguinte forma: 14% do Guarani, 6% do Flamengo e 10% do próprio jogador, aí numa possível negociação. Então, se o Palmeiras correr aí e tentar comprar pelo menos mais 5% do jogador e pega mais 5% ali do Guarani, o Palmeiras já vai ter mais 10%, já consegue ter aí quase 80%. Vai ficar uma parte ali, uns quebradinhos, né? Com o jogador, com o Guarani e também a parte do Flamengo, que é o clube fundador, né? O clube que colocou o jogador no mercado. Filemel. Ele é um bom jogador, tá sendo muito bem utilizado, ele está em destaque, não tem como, ele está voando, jogando muito bem na Copa América. Chegando, uma boa proposta, mas é uma boa proposta mesmo. Chegando a uma proposta de 15 a 20 milhões de euros, o Palmeiras vende. Chegar uma proposta de 15 aí, é 80, 90 milhões de reais. Tem que vender, não tem como. É muita grana para um jogador que você pagou aí, vamos chutar alto, 10 milhões de reais. Você tem um lucro aí de 90% em cima do jogador. Então, cara, fecha a régua e vende. A gente tem aí o Fabinho, a gente tem o Aníbal, a gente tem o Zé, tem o Gabriel Menino. Tipo assim, cara pra posição a gente tem. Não tô colocando em xeque o quanto que joga o Gabriel Menino, tá? Entenderam? Fecha a conta e passa a régua. A novela do ano, Gabigol, óbvio, Gabriel Gol. O Palmeiras ontem ofereceu uma conversa, chegou a uma conversa com o Flamengo que não ofereceria dinheiro, por questão de restar ainda 18 milhões que o Flamengo teria que pagar até dezembro. E desses 18 milhões o Palmeiras entende, ó, é o seguinte, se você não pagar isso, seria um pagamento que você está economizando 18 milhões. Só que é um dinheiro que você não vê, é um dinheiro que você vai gastar lá na frente. E outro, o Flamengo não vai gastar 18 milhões amanhã. Ele vai gastar até dezembro, só até daqui 6 meses. Isso daí diluído nos meses, que é o salário do Gabigol. Beleza, o Flamengo retornou dizendo, ó, não, eu quero uma compensação. Desses 18 milhões, o Palmeiras ofereceu pro Gabriel o seguinte: a gente paga 30% desse valor a você, diluído no salário como luvas. Então você ganharia esse dinheiro, porque se você, dependendo como fosse uma outra venda, você poderia perder. Que talvez o jogador aceite, que eu imagino que ele aceitou, a informação é essa, por enquanto. Mas o Flamengo falou, não, eu quero uma compensação. Ele quer um dinheiro entrando, gente. E eu acho que é justo você ter aí o Samuel Arastre e não vai ganhar nada, não vai ter o dinheiro palpável. Então o Palmeiras deve oferecer um ultimato ao Flamengo de 10 milhões de reais, que já é uma grana considerável, na boa. Porque se você vai economizar 18, tem mais 10 entrando, são 28. Você vai ter um total aí, 28 milhões de reais,
que você 18 que você deixa de gastar e mais 10 que entra. Cara, para um jogador que não está jogando, para um jogador que não vai jogar, para um jogador que, entre aspas, é um problema para você, a hora é essa. A hora é essa. Vai para cima. Eu imagino que eles fechem isso, que o Palmeiras quer fechar agora. Porque não adianta também, o Flamengo fala que vai ficar até o final do ano com o jogador, mas se você vai ficar até o final do ano pagando 2 milhões de reais para um jogador, sendo que ele já assinou um pré-contrato com outro clube, pô, por mais que no meu pensamento, por mais que seja o Palmeiras, por mais que seja uma questão de ser o Gabigol, o cara não vai ficar, ele assinou um pré-contrato, o que você faz? Você vai pagar 2 milhões por mês, que é dinheiro de astro, gente. Isso daí é dinheiro de jogador graúdo. Hoje em dia a média tá entre, assim, média de jogador base, 600, 700 mil. Começa 1 milhão ser jogador, assim, ó, top. E 2 milhões, 1,5 milhão que você gaste de salário por mês, é jogador que é astro no Brasil. Astro que eu falo, jogador que é muita bola. Então você também faz uma conta burra de querer pagar o cara e não utilizar, sendo que o cara já está acertado com outro clube. O que você faz? Me fala, o que você faz? Não tem como, né? Libera logo, cara. Pelo amor de Deus. E é isso que deve acontecer. Porque o Flamengo já... Também é outra informação boa. O Flamengo disse, o Palmeiras tem que se acertar com o Gabigol. A partir do momento que se acertarem, a gente vem e negocia. Porque não adianta o Gabigol dar pra trás e os caras negociarem. Então negocia com o moleque lá, resolve essa coisa aí. Depois vem aqui que a gente vê o que a gente pode fazer. E no final, tem que ser uma negociação gigante entre os dois. Gigante que eu falo, de cavalheiros mesmo. Porque são dois clubes grandes, são dois clubes que estão fazendo business. E é isso. Não adianta também ficar fazendo marrinha porque é o Palmeiras, ou o Palmeiras fazer porque é o Flamengo, porque um dia isso pode ser ao contrário e a gente pode ter um problema desse. Então, negocie igual. Lembra lá atrás, quando eu facilitei para aquele cara que marcou gol lá na Copa do Brasil, fez tudo para vocês? Então, agora vamos fazer isso. Fechou. Tamo junto, rapaziada. Fiquem com Deus, um grande abraço e... Falou!